Bom, a gente volta para a rodovia Castelo Branco, um ponto de protesto de caminhoneiros. A repórter Camila Yunes está lá, a rodovia já foi liberada. Qual a situação, Camila? Não foi liberada não, viu, Thiago? Ainda segue a paralisação por aqui, mas a movimentação de carros ela é muito menor do que a gente é acostumado a ver aqui na Castelo Branco. Inclusive, na hora que a gente chegou, bem mais cedo hoje, tinha uma movimentação maior de carros. Agora a gente não vê quase nenhum carro passando, porque a recomendação é justamente essa, não passar aqui pela Castelo Branco, cortar por dentro da cidade de Barueri para conseguir passar a barreira ali de onde está o principal foco de protesto, que é ali no quilômetro 26, próximo a Alphaville. Tem aqui um posto da Petrobras, próximo de onde a gente está, no limite de municípios entre Osasco e Barueri. Nos foi passado por caminhoneiros que esse posto também foi fechado. E, inclusive, há uma preocupação e recomendação para que não seja ateado fogo em pneus, porque é altamente inflamável, né? Nós estamos numa região que tem aqui o posto da Petrobras, então há uma preocupação e um cuidado muito grande neste sentido. Mas por aqui segue parado, foi liberado aqui o acostamento para que alguns veículos menores pudessem passar no sentido interior. Também ali na Via Expressa já tinha sido liberada uma faixa, depois de uma negociação ali com a Polícia Militar, foi liberada uma faixa nesse mesmo sentido também na capital, no sentido capital paulista. E eu falei rapidamente com um dos caminhoneiros que estão por aqui e ele me disse justamente que esperam um posicionamento, um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito deste pleito, deste segundo turno aí com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por enquanto, a gente ainda tem as vias bloqueadas aqui na Castelo Branco, viu, Thiago? É um mar de caminhões, trânsito totalmente bloqueado. Camila Yunes, da Castelo Branco. Nosso comentarista agora, Diogo Schelp, a nossa informação às 9h30. O governador Rodrigo Garcia, ao lado do secretário da Segurança Pública. Os dois vão dar esclarecimentos para saber como é que pode ser feita a atuação da polícia aqui no estado de São Paulo. Exatamente, Tiago. O que a gente espera agora das autoridades é justamente uma posição favorável, né, ao direito dos cidadãos de ir ao trabalho, de fazer aí, continuar com seus planos de turismo. Aí, quando a gente se refere, por exemplo, a quem está tentando chegar em São Paulo pelo aeroporto de Guarulhos ou sair, né, de São Paulo, a gente viu as informações do Thiago Américo, que, né, quer dizer, tudo isso demonstra, essas reportagens muito boas que a equipe da Jovem Pan está trazendo, demonstra o impacto que isso tem na economia, o impacto que isso tem na rotina, no cotidiano das pessoas, e é um impacto que não terá nenhum efeito esperado por esses manifestantes, quer dizer, um efeito inócuo. Não há como atingir o objetivo dessas pessoas. Então agora as autoridades têm corretamente que se posicionar e atuar, demonstrar que estão preocupados com a situação e que não são coniventes com esse tipo de atitude. Ô Mota, e depois, passadas as paralisações, você acha que deveriam acontecer algum tipo de punição, de multa, até mesmo para que não voltem a acontecer situações similares no futuro? Para que não voltem a acontecer situações similares no futuro, Adriana, é preciso a gente entender por que isso está acontecendo, o contexto. Numa democracia, a diversidade de opiniões, diversidade de ideologias é uma coisa saudável, isso faz parte do jogo da democracia. O que não dá para ter numa democracia é diversidade de opiniões sobre o cumprimento da lei. Não dá para aceitar diversidade de abordagem na aplicação da justiça. Não é possível aceitar desigualdade de respeito aos direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei. Esse é um dos fundamentos do Estado de Direito. Bom, Diogo Schelp, a gente continua também na expectativa da fala aqui do governador de São Paulo e eu pergunto em relação ao movimento dos caminhoneiros, né? Porque empresas estão com possibilidade de perda de mercadoria e muitos caminhoneiros autônomos também que não concordam com isso, né? Exatamente. A grande dificuldade, Thiago, nesse caso, é identificar justamente a organização desses atos, né? Óbvio que há um grande elemento orgânico nesses atos, há com certeza uma adesão que é espontânea,
né? Mas, ao contrário de 2018, quando havia líderes, né, sindicais, líderes de organizações de caminhoneiros que representavam a categoria, pelo menos em parte, atualmente a gente não vê isso e não consegue identificar. Então, obviamente, fica mais difícil conseguir, inclusive, obter algum tipo de negociação. A gente acaba vendo situações, como a gente viu agora há pouco na reportagem, em que os policiais rodoviários federais têm que fazer a sua própria negociação ali localmente, em cada ponto de bloqueio, para tentar dissuadir os manifestantes de liberar a passagem para os outros veículos, né? Diferente de 2018, quando se tinha algumas lideranças centrais que podiam, né, depois de uma negociação, passar adiante para os seus companheiros as orientações do que fazer, quando liberar ou quando não liberar as estradas. Então é uma situação diferente e realmente, possivelmente até mais desafiadora, mas ao que tudo indica, já começam a ser liberados alguns pontos, então com sorte esse movimento, essas restrições que estão acontecendo esse ano não serão tão longas, não durarão tantos dias como ocorreu em 2018. E o STF, Mota, fez bem em interferir na situação, anunciando a possibilidade de multa altíssima de R$100 mil por hora de paralisação e também até mesmo ameaçando de prisão o diretor da PRF? Adriana, eu não tenho qualificação jurídica para avaliar essa decisão ou se ela cabe no contexto. O que eu consigo dizer é que o direito de ir e vir é um direito fundamental, as estradas são essenciais, fechar estradas é errado, mas eu repito, todos os brasileiros têm direito à opinião e o direito de protestar pacificamente. O sentimento de muitos brasileiros, eu diria de milhões de brasileiros, é um sentimento de apreensão, de indignação. E aí vale a pena lembrar um princípio que é um princípio que deveria nortear tudo o que é feito no Brasil, tanto pelos brasileiros quanto pelas autoridades, que é o princípio da legalidade. É uma norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.